nós pedimos que o Senhor abençoe teu servo, que ele, Senhor, possa trazer aquilo que ele preparou, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Capacita-o, Senhor, que ele possa, Senhor, falar aquilo que ele ouviu de Ti, Senhor. Ministra sobre a Tua igreja, nós queremos receber a porção de hoje. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. E hoje foi até interessante porque a pastora me ligou, né? E o pastor Luiz de manhã tinha compartilhado uma palavra sobre e dava bastante ênfase na questão da timidez, né? E eu tenho lutado contra isso há muito tempo, né? E é a segunda vez que eu sou convidado a trazer a palavra aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade. E realmente espero que Deus possa me usar nessa noite. Antes de começar a palavra, vamos orar? Amém. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer em primeiro lugar por estarmos aqui, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que nos será ministrada, Senhor Jesus, pedindo, Senhor, que nesse momento o Senhor realmente venha nos esvaziar, Senhor Jesus, para que possamos ser cheios de Ti, Senhor Jesus, e que tudo que sair de mim nesse momento, Senhor Jesus, saia realmente da Tua vontade, Senhor Jesus, seja através de mim que o Senhor está falando, não as minhas palavras, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar aqueles que estão através da live, aqueles que estão aqui, e até mesmo a mim mesmo, Senhor. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho alguns personagens bíblicos que eu tenho muita admiração, e, sem dúvida, Raabe é um dos grandes personagens para mim, porque fala muito comigo, pelo fato de eu também não ter crescido na igreja e ter sido transformado através de uma escolha. E no capítulo 2 do livro de Josué, a partir do versículo 10, diz assim, só um segundo que eu vou pegar o celular, porque essa letra é meio pequenininha para mim. Aqui, está separado. Versículo 10, vamos lá. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também que fizeste aos amorreus, aos reis dos amorreus, Seom e Og. Estavam ele no Jordão, e os quais os destruíste. Ouviste isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e debaixo na terra. Amém. Eu, quando estava lendo essa palavra, estava vendo esse livro de Josué, sempre me chamou a atenção a vida de Raabe, né? A escolha que ela faz, a forma com que ela toma uma decisão. Mas hoje eu estava lendo e uma coisa me chamou a atenção. No início do versículo 10, diz uma coisa importante, diz assim, porque temos ouvido que o Senhor, ou seja, Deus, quando tira o povo do Egito, Deus vai operando diversos milagres ao longo do caminho, né? O maná que cai do céu, são as nuvens durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Deus vai operando milagres e esses milagres vão chegando até os povos ao redor. As pessoas ficam sabendo do grande Deus que havia feito um milagre. Um povo que, a palavra mesmo diz, pelo menos não relata, que haviam saído do Egito com armas. Eles chegam e derrotam o rei dos amorreus, os dois reis dos amorreus. E então isso começa a chamar a atenção para esse Deus. E quando Raabe fala aos dois espias que ela ouviu, ela não diz que ela ouviu sozinha. Ela diz que ouvimos que o seu Deus havia operado milagres. E quando eu ouvi isso, eu percebi que havia pessoas naquele lugar que conheciam
o testemunho do povo de Israel e o que Deus estava fazendo. Não somente Raabe havia recebido aquela mensagem, mas também todo o povo de Jericó também já ouviu falar de Deus, de alguma forma. Mas a única pessoa que naquele lugar toma uma decisão de que mudou a sua vida é Raabe. Todo aquele povo ouviu, e inclusive o rei, ele manda os seus soldados até a casa de Raabe para buscar aqueles 2 espias. E a palavra vai dizer que eles estavam desanimados. Eles, quando ouvem falar de Deus, eles desanimaram. Eles não tinham confiança que poderiam vencer aquela batalha. Eles não simplesmente criam que poderiam realmente vencer. Mas, mesmo assim, somente Raabe toma uma decisão. Raabe, então, faz um trato com os 2 espias para salvar a sua família e coloca, então, a sua família também diante da sua decisão. E são coisas assim que chamam a nossa atenção, porque muitas vezes nós conhecemos pessoas que têm ouvido falar dos milagres de Deus. Nós, como a palavra mesmo diz, nós vivemos em uma grande nuvem de testemunhas. A nossa vida é um testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes a gente prega para essas pessoas, não somente com palavras, mas mostrando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. As pessoas percebem, né, através das nossas vidas, aquilo que Deus tem feito, e essas pessoas não se convertem. Essas pessoas não chegam até Deus. Parece que o coração realmente virou uma pedra, ela não consegue mais entender que só há um Deus. Mas Raabe percebe isso. Assim como nós tomamos uma decisão algum dia e percebemos que era a melhor escolha a ser feita, Raabe também. E não somente ela quer essa salvação para si, mas ela estende por toda a sua família. Ela pede àqueles espias que eles poupassem a vida dos seus pais e dos seus irmãos. Eles então fazem um trato com ela e pedem que ela pendure um laço vermelho na porta, marcando o local da onde ela morava e que permanecesse dentro da sua casa e não saísse para a rua. E que eles honrariam o fato dela ter salvo a vida deles naquele dia, também poupando a vida da família dela. Mas Deus é tão maravilhoso que a palavra diz que quando eles rodeiam Jericó, o povo de Israel recebe a ordem de Deus de rodear Jericó, durante 6 dias eles rodeiam e o sétimo dia Deus manda que eles toquem a trombeta, né? E a casa de Raabe, no versículo 15, vocês veem aqui, vamos lá, no versículo 15, ainda no mesmo capítulo, diz assim: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. A casa de Raabe ficava em cima do muro, o muro esse que eles derrubariam. E a decisão que Raabe toma naquele momento atira completamente de cima do muro. Ela não havia ficado preocupada com o que viria após a sua decisão. Talvez ela tivesse sentido medo naquele momento, talvez ela realmente tivesse ficado, após a decisão, ela tenha passado momentos de aflição, ninguém sabe, a palavra não diz, mas ela toma uma decisão e ela mantém aquela decisão. Ela, momento algum, ela volta atrás. E no livro de... Só um minuto. No livro de Hebreus, tem uma passagem interessantíssima. Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Hebreus, capítulo 11, 87. Aqui. Versículo, capítulo 11, a partir do versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeado por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com
os desobedientes, porque escolheu com paz os espias. Porque escolheu com paz os espias. Agora, capítulo 2 do livro de Tiago. Tiago 2, 25. Diz assim. 25. Vou ler a partir do 23. Não, 23 não. 23. Verificar, acho que... A partir do 24. Verificais que uma pessoa... É isso mesmo? Não, peraí. É isso mesmo. 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A palavra de Deus diz que, ela não fala, mas certamente, se por algum motivo aqueles homens que estavam ali em Jericó soubessem que Raabe havia mentido para salvar os espias, certamente ela seria condenada à morte por aquele povo. Ao ponto que ela arrisca não somente a vida dela, mas também a vida da família dela, por um Deus ao qual ela não conhecia. Raabe não recebe uma palavra de Deus e segue uma direção. Raabe ouviu falar do Deus de Israel, ouviu falar das suas maravilhas e toma uma decisão baseada naquilo que ela ouviu falar, num testemunho que ela não havia presenciado. Não sabemos como que chegou as notícias chegaram até Raabe, mas certamente não foi alguém do povo de Israel que levou essa notícia até ela. Não foram os espias que contaram para ela dos milagres, das maravilhas do Senhor. Ela já sabia disso quando eles chegaram lá. E ela creu sem saber, sem conhecer, sem ter nenhuma palavra dada a ela. Simplesmente ela creu pela fé. Ela creu que Deus poderia operar um milagre e aquele Deus iria vencer o povo de Jericó. E ela creu que aquele era o verdadeiro Deus. A palavra diz que ela diz que é o único Deus no céu e na terra. A fé daquela mulher era simplesmente algo inexplicável, porque ela não conhecia Deus. E ela colocou a vida dela, não somente dela e da família naquele momento, sobre a fé do que Deus poderia fazer. E ela creu, e ela aguardou no Senhor. Durante os 7 dias que o povo rodeou a Jericó, ela esteve dentro de casa esperando, porque ela também não sabia. Ela não sabia, não recebeu mensagem nenhuma de Deus, se ela deveria sair de casa, como ela poderia sair, quando o povo entraria em Jericó. Ela não sabia de nada, mas ela cria que aquele era o Deus a quem ela deveria servir. Uma decisão. Raabe convida a nós olharmos para nossas vidas e tomarmos uma decisão todos os dias de nossas vidas. Nós decidimos por Cristo, mas isso é uma decisão diária. Eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez a palavra de Deus, eu frequentava um culto, uma célula, né? Um pastor amigo meu lá no Jacaré. Eu trabalhava em Maria da Graça, ele morava próximo, aí eu ia lá toda terça-feira, às terças-feiras. E aí, durante muito tempo ali, eu ouvia a palavra, mas isso nunca entrou no meu coração. Aquela palavra sempre... Eu saía dali com a sensação de que realmente era aquilo que eu queria para a minha vida, mas eu nunca me decidia por Deus. Eu sempre, quando eu saía de lá, parecia que tudo ia embora. Eu sentia aquela paz quando eu entrava na casa dele, mas quando eu ia embora, eu voltava para o mundo, as coisas voltavam ao normal da minha vida e eu simplesmente esquecia daquilo que Deus havia falado naquele local. E isso persistiu por muito tempo. Foram alguns anos que eu frequentei, foram uns 2 anos, 2 a 3 anos. E aí ele saiu da empresa, eu também saí, e aí eu vim trabalhar aqui em Botafogo. E a gente não perdeu o contato totalmente, mas assim, eu não conseguia mais ir lá, porque eu também não morava próximo, e aí eu já não estava mais frequentando a célula na casa dele. E de repente eu me vi totalmente tomado por uma depressão. Eu fui assim, de 0 a 100, uma velocidade assim, tremenda. E eu vi assim, minha vida como se estivesse assim, de fora, olhando,
E eu me via morrendo, literalmente eu me via morrendo. E eu desejava aquilo, eu pedia a Deus, eu lembro de ter pedido a Deus muitas vezes que Deus me levasse embora, porque eu não queria mais viver daquela forma. Eu não desejava viver daquela forma. E um dia, dois amigos meus estavam conversando, o Antônio Paulo tinha acabado de se converter. E a gente vê como um testemunho de alguém é importante na nossa vida, né? Ele tinha um relacionamento de 10 anos de noivado e não casou. E aí, quando ele se converteu, assim, quando ele se separou, ele se converteu. Aí ele se separou, ele aceitou Jesus em seguida. E eu passava perto dele e eu não entendia, porque aquela pessoa, para mim, tinha que estar triste, tinha que estar destruída, tinha que estar vivendo um momento da vida dele totalmente diferente do que ele vivia. E eu não conseguia entender como que ele estava bem em meio àquela situação que ele estava vivendo. E aí, muitas vezes, a gente se pega julgando, talvez ele não gostasse tanto assim dela, talvez realmente fosse algo que ele não quisesse, porque 10 anos junto e a pessoa não demonstra essa tristeza que a gente espera que as pessoas demonstrem, né? E eu senti uma paz nele, uma paz assim, algo tremendo, algo que eu realmente não sei explicar. Hoje eu sei explicar, é Jesus, mas naquela época eu não sabia explicar. Eu sentia uma paz e a gente trabalhava em turnos diferentes, eu não tinha muito contato com ele. Ele só passava assim por mim de vez em quando e brincava, tal, mas a gente não tinha intimidade. E um dia eu trabalhava à noite, eu estava saindo de manhã, tinha um amigo nosso que se desviou, infelizmente, e ele estava pregando para esse rapaz, aí comentando sobre o culto do almoço. Eu ouvi aquilo assim... Na mesma hora que eu ouvi eu lembrei daquela paz que eu sentia na casa do pastor Pedro. Aquilo veio no meu coração no mesmo momento. Eu falei, eu quero aquilo para mim. E eu cheguei para ele, era uma quinta-feira, eu falei para ele, e aí, você frequenta uma igreja aqui perto? Aqui? Ele falou, aqui, a EPC, na verdade, antigamente era aqui do lado, né? Aí ele falou, eu frequento aqui, eu estou congregando aqui do lado. Eu falei, como é que é lá? Ele começou a explicar, eu falei, vamos tirar um dia para ir lá com você. Aí ele falou, vou domingo agora. Domingo agora eu vou estar lá. Aí ele falou, inclusive eu nem ia de manhã, eu ia vir só à noite que eu tinha um compromisso. Mas você vem comigo? Eu falei, com certeza. Não, eu venho. Aquele primeiro impacto, né? Eu falei, não, eu quero aquela paz, eu venho. E foi tremendo. Quando eu entrei na igreja, o primeiro louvor já me alcançou, porque eu lembro que a Ana Cristina estava louvor e ela começou a cantar, eu esqueci, com muito louvor. E a palavra justamente que Deus falou comigo foi, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E eu estava orando justamente isso, perguntando por que Deus não falava comigo. E Deus, naquele momento, falou no meu coração, eu senti, mas, infelizmente, a gente sabe que a carne é fraca, e aí o Espírito, na verdade, a palavra diz que está pronto, mas a carne, né? E eu ouvi, fiquei frequentando, eu comecei a frequentar os cultos do almoço, na quarta-feira, mas eu não estava firme, eu vinha, aí tinha domingo que eu não queria acordar cedo, tinha domingo que eu falava, não precisa acordar, aí ficava com preguiça de vir, e aí comecei a frequentar a escola dominical com a missionária Sandra, e aí, até nisso eu não era frequente, eu era meio turista, vinha uma semana, aí eu ficava 2 semanas sem aparecer, aí a outra aparecia do nada, e aí minha vida nada de mudar. Minha vida nada de mudar. E eu querendo que Deus fizesse um milagre, mas eu não queria dar um sacrifício, eu não queria mudar minha vida, eu queria que Deus fizesse um milagre dentro daquilo que eu vivia, dentro daquilo que eu queria para a minha vida. E minha vida nada de mudar. E eu continuei, até que um dia eu fui chegando assim, ao momento que eu fui ladeira abaixo. Minha vida foi realmente piorando, ela não foi melhorando, ela foi piorando. Porque realmente eu não conseguia me encontrar em Deus, eu não conseguia me fixar na igreja, permanecer ali na presença de Deus, e eu queria mudar. E tudo aquilo que eu pedia para Deus era totalmente diferente daquilo que Deus queria para a minha vida. Eu queria uma coisa na carne, Deus queria algo que queria transformar a minha vida. Eu não queria ser transformado, eu queria que Deus atendesse os meus desejos. Isso me entristecia, porque eu realmente não entendia que não era a minha vontade, era a vontade de Deus. E eu continuei sendo não assíduo na igreja, né? Vindo de vez em quando, vindo quando sei lá, quando eu acordava de manhã de bom humor, eu vinha para a igreja. Quando não, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Até que um dia eu fui convidado a passar pela passagem do tabernáculo. A gente tinha esse momento aqui na igreja, e novamente Ana Cristina na minha vida.
Foi ela que orou por mim e ela me convidou a entregar o meu Isaac, a abrir mão daquilo que eu queria. E mesmo sem entender naquele momento, eu já não tinha mais forças para lutar. Eu já realmente tinha entregado tudo. Eu já tinha decidido que o que eu queria já não estava mais funcionando. Então, eu ia deixar Deus trabalhar. Mesmo não sabendo como isso seria, mesmo não sabendo como fazer isso. E eu simplesmente falei, então, eu vou entregar meu Isaac. Eu vou entregar tudo aquilo que eu quero e Deus só pode fazer o que eu quiser da minha vida. Mesmo eu não entendendo o que eu estava falando naquele momento, mesmo eu não entendendo que Deus realmente iria operar algo na minha vida e que eu precisava abrir mão daquilo, eu entreguei. E foi meio que instantâneo assim as coisas, porque depois daquele dia, passagem do tabernáculo, eu comecei a ser assíduo, eu comecei a vir todo domingo de manhã, eu vinha, depois de um tempo, comecei a vir domingo de manhã e domingo à noite, eu comecei a ser assíduo nas aulas da Sandra, parei de ser turista na escola dominical, comecei a frequentar mesmo a escola dominical, tímido ainda, não conseguia falar, não conseguia ler, mas eu estava lá. Eu lembro que, eu acho que a primeira vez que eu falei na igreja foi quando a Sandra, no final do ano, sempre fazia aquelas perguntas, né, de como a gente tinha se aproximado de Cristo naquele ano e fazia uma avaliação da nossa vida para ver o quão mais parecido nós estávamos com Cristo. E acho que foi a primeira vez que eu falei alguma coisa na igreja, porque foi quando eu percebi, foi quando o Espírito Santo me chamou a atenção, assim, me deu uma chacoalhada, assim, que eu percebi. Porque tudo que eu pedi a Deus, nada me foi dado. Deus me deu tudo diferente. Nada daquilo que eu queria, nada daquilo que eu pedi, me foi dado. E aí, uma coisa que, para mim, deveria ser importantíssimo, pelo momento que eu me acheguei a Deus, era a minha depressão. E isso eu nunca pedi a Deus para me libertar. Eu sempre orava por outras coisas, orava por aquilo que eu queria, e algo que era mais necessário na minha vida, eu não pedi. E quando chegou, a Sandra falou sobre a gente falar o que aproximou a gente de Deus, que mais nos aproximamos de Deus naquele ano, foi quando eu consegui, pela primeira vez, falar na igreja. E aí eu falei uma coisa que o Espírito Santo me incomodou naquele momento, falou, você está livre da depressão. Você está liberto. Eu já não sofria mais com a questão da depressão. E foi algo assim tão natural que eu não percebi. Eu não tinha percebido que eu não tinha mais depressão. E aí eu testemunhei, eu falei, esse ano Deus me libertou da depressão. E foi algo assim tremendo na minha vida. São coisas que a gente vive quando a gente está disposto a sacrificar algo. Quando eu sacrifiquei aquilo que eu mais queria para viver aquilo que Deus queria para a minha vida andou. Eu parei de viver o mesmo dia todos os dias. Minha vida começou a ser diferente, as coisas começaram a melhorar. E sem que eu percebesse, Deus já havia trabalhado na minha vida. No livro de Mateus, no versículo 1, tem o livro da genealogia de Jesus Cristo. Aqui. Mateus. E diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, e Pérez e Zere. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Raabe. Raabe gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Abidab. Obed, a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, da onde veio a genealogia de Jesus Cristo. Duas mulheres que tomaram decisões na Bíblia, tanto Ruth, que escolhe andar com o povo de Deus, e Raabe. Deus faz com que essas mulheres elas sejam lembradas através do Filho do próprio Deus. Ele coloca as duas na genealogia de Jesus Cristo.
Raabe era uma mulher prostituta que, através de uma aceitação de Cristo, na verdade, de um Deus que ela não conhecia, ela foi transformada ao ponto de entrar na árvore genealógica de Jesus Cristo. Deus faz essas coisas, Ele restaurou a honra daquela mulher. Ele restaurou ao ponto de ela não ser mais conhecida como a prostituta, e sim como a mulher que gerou, uma das mulheres que geraram Jesus Cristo. É algo fantástico. Quando eu li essa palavra, isso realmente fala com a gente, principalmente quando a gente não cresce na igreja, que a gente vem, porque a gente entende que Deus transforma. A partir do momento que a gente toma uma decisão e muda a nossa vida, Deus transforma. Ela sacrificou tudo. Ela poderia ser conhecida como traidora pelo povo dela, mas ela acreditou que Deus tinha algo para a vida dela. E ela simplesmente foi atrás daquilo que Deus colocou no coração dela. A visão dela das coisas talvez fossem contrárias, porque Raabe estava em cima do muro que caiu. Mas ela permaneceu. A palavra diz que ela tinha que permanecer dentro de casa. E ela permaneceu. Ela permaneceu aonde ela recebeu aquela palavra e aquilo entrou no coração dela. Ela não deixou que nada ao redor dela, nada que ela pudesse ver, nada que ela pudesse ouvir, nem ninguém atrapalhasse aquilo que foi dado a ela. E ela permaneceu dentro de casa e ela foi salva. E não somente a Raabe foi salva, ela e toda sua casa foram salvos através de uma decisão. Era uma mulher impura, que se tornou... É algo realmente emocionante, porque a gente lembra da nossa vida e vê como Deus pode transformar a nossa vida. Raabe, ela realmente fala muito comigo, porque eu lembro da minha vida, eu lembro de o que eu vivi, e eu olho para a minha vida hoje, casado, transformado. Muitas coisas eu vivi na presença de Deus, coisas que realmente eu não acreditava que eu poderia viver, coisas que eu já não acreditava mais, coisas que eu realmente já não esperava mais. Uma pessoa que espera, que pede a Deus que tire a sua vida e de repente se vê formando uma família, adorando a Deus, falando das maravilhas do Senhor, realmente Deus transforma. Amém? Amém. Amém. Amado querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor Jesus. Pedir que o Senhor realmente, Deus, venha alcançar, Pai, todos aqueles que ainda não tomaram sua decisão, Senhor Jesus, todos aqueles que, Senhor Jesus, que se acham, que não se veem, Senhor Jesus, na sua presença, Senhor Jesus. Eu lembro quando eu me converti, Senhor, o Senhor me deu uma palavra, Senhor Jesus, para buscar o reino de Deus e sua justiça, Pai. E me disse que todas as outras coisas me seriam acrescentadas, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. E todas as coisas que o Senhor me prometeu realmente estão na minha vida, Senhor Jesus. Mas eu quero que o Senhor realmente, Deus, faça um milagre, Senhor Jesus. E alcance aqueles que ainda não te conhecem, Senhor Jesus. Aqueles que acham, Senhor Jesus, que não podem vir à tua presença porque são impuros, Senhor Jesus. Que eles olhem para realmente a vida de Raabe, Senhor Jesus, e eles vejam que o Senhor que transforma, Senhor Jesus. A tua palavra nos convida a virmos à tua presença como nós estamos, Senhor Jesus. E através do teu amor, o Senhor nos transforma. Através da tua graça, Senhor Jesus, o Senhor nos transforma, Pai. Nós te agradecemos pelo Deus que tu és em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Agora vamos estar...